A partir deste horário, passamos a apresentar o programa evangélico A Doutrina de Cristo. Sozinho ele ficou ali, pronto pra morrer. Então começou a orar, e o Espírito Santo desceu. Começou a escrever as coisas que Deus o revelava lá. Falo sobre João. Falo sobre João que viu descer a cidade dos céus. Falo sobre João. Falo sobre João que ouviu ao seu redor. Olhos como fogo, pés como latão, voz dizendo suba mais. Ele era João, João que ouviu descer dos céus a grande cidade de Deus. E ouviu uma grande voz dizendo não temei, e suba mais um pouco, sou seu Redentor. E olhou ao seu redor pra ouvir a grande voz, como o som de muitas águas, a grande trombeta soou. Falo sobre João. Falo sobre João que viu descer a cidade do céu. Falo sobre João. Falo sobre João que ouviu ao seu redor. Viu olhos como fogo, pés como latão, voz dizendo suba mais. Ele era João, João que viu descer do céu a grande cidade de Deus. Eu falo sobre João. Falo sobre João que viu descer a cidade do céu. Falo sobre João. Falo sobre João que ouviu ao seu redor. Olhos como fogo, pés como latão, voz dizendo suba mais. Ele era João, João que viu descer do céu a grande cidade de Deus. O ingrato, ele é pobre, espiritualmente falando. Ele só reclama, não tem nada do que agradecer. Nada que se faça lhe satisfaz. Então, estão sempre reclamando de alguma coisa e por isso nunca encontram felicidade, porque sempre está de mau humor, sempre estão de bico, sempre encontra coisa do que reclamar. O cristão deve estar agradecido, e os irmãos do passado, eles louvavam a Deus em agradecimento por se acharem dignos de sofrer por amor do Evangelho. Até no sofrimento eles diziam graças a Deus, olha só, estou sofrendo porque é uma palavra de Deus. Então sejamos agradecidos a Deus por tudo, não é mesmo? Eu quero continuar com vocês nosso tema sobre a doutrina de Cristo. Culto número 12, culto de 1 a 11 já tenho colocado em CD, será distribuído aí no final do ano. E são 11 cultos, coloquei um CD só, porque senão não teria CD que desse. Comprei 300 CD e hoje, entre hoje e amanhã, eu quero gravar tudo, espero gravar tudo. Ontem à noite gravei 50, falta 250 para mim gravar aí até o final de semana, não sei. Então este seria o culto de número 12. A partir deste culto é o que vai entrar na segunda fase, do outro CD, para o mês que vem. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre unidade, como uma pergunta: como pode ser esta unidade descrita nas Escrituras entre Deus e sua igreja? Como pode ser esta unidade dita nas Escrituras entre Jesus e Deus? Como é que Deus e Jesus é um só? E é tão um, vamos dizer assim, que as pessoas chegam a confundir um com o outro, dizendo que um é o outro. Bem, eu estava há alguns minutos, eu já estava com a parte aqui preparada para falar, 3 páginas de anotações, eu nunca termino tudo. Porém, tem um evangelista que há mais de, eu acredito que uns 8 anos que eu conheço o trabalho dele, recebia seus artigos pelo correio, depois parou de mandar, depois que a internet se popularizou. Já economiza papel, correio e tudo, E eu estive olhando algo que ele falou a respeito de unidade, sobre unidade. Eu peguei aqui uma página dos pensamentos dele, e antes de entrar nas minhas notas aqui, os comentários que estamos fazendo sobre a série
a doutrina de Cristo, com base no que pregou Brian Bosworth, eu quero ler estas notas aqui primeiro para vocês, para termos uma base. Eu creio que será muito bom. Esforços humanos para manter a unidade. Você sabe que Nimrod tentou fazer isto, né? Nimrod, ele tentou unir todo mundo em torno de si e construiu uma cidade, ou uma torre muito alta. Não era apenas uma torre, aquilo era uma cidade, para chegar no céu, mantendo todo mundo unido, ele como cabeça. E o que é que os anjos disseram? O que Deus disse? Ei, olha como estão os homens. Eles estão todos unidos, estavam se tornando um só. Por aí você já vê, quando você pensa sobre a torre, já deixei o que ler de lado, né? Quando você olha sobre a questão da Torre de Babel, você vê que aquela unidade não é que todos estavam se integrando em uma só personalidade, se tornando um único ser. Significa que todos estavam unidos em um único propósito. E uma mente, vamos dizer assim, que era de Nimrod, e uma mente teve domínio sobre todas as outras, a ponto de todos, sem reclamar, podemos dizer assim, estavam unidos em um propósito. Vamos chegar no céu, vamos construir uma grande torre e formar um grandioso império. Isso era uma unidade. Quantas milhares de pessoas? Não sei. Então foi dito, vamos confundi-los. Deus disse, vamos confundir a eles. Não é dessa forma que eles vão chegar aqui em cima. E aí confundiu. Um pedia barro, o outro entendia que era o tijolo. Um pedia traz farinha, o outro entendia pimenta. Cada um ficou sem entender um ao outro. E resultado, quando a palavra, o meio de comunicação, boca a ouvido, quando isso não ficou mais compreensível, então cada um procurou seguir seu próprio caminho. Veio a desunião. Vê? Uma única linguagem, uma só língua, um só idioma. Então todos estavam em um único propósito, porque estavam aprendendo, vamos dizer assim, na mesma escola, o mesmo ensino, todos concordando. Isto é uma unidade. Mas quando eles tiveram sua língua confusa, a ponto de dois não entender o que os outros três falavam, então disseram, como é que eu vou andar contigo se eu não entendo o que tu fala? Eu entendo fulano, então eu vou seguir com ele. Veja, então houve Babel, confusão, porque ninguém se entendia, ninguém. Agora, se estamos nesse tempo moderno, nesse tempo de Babilônia moderna, as pessoas querem ser unidas com Deus, mas sem entender o que Deus fala, sem saber o que Deus está falando. Aí não tem jeito de se tornar um com Deus se a palavra de Deus não é compreendida por eles. Deus pede uma coisa e eles estão fazendo outra. Deus pediu que na hora do batismo fosse exigido o nome e eles usam os títulos. E assim vai. Então isso não é união, isso é confusão. Isto é confusão. Tá, eu não vou entrar por esses detalhes que eu tenho vindo até agora. Foi só porque eu lembrei da Torre de Babel, que aquilo era uma unidade. Algumas vezes pessoas bem intencionadas estão tão preocupadas em manter a unidade que usarão qualquer método, incluindo os meios que Deus nunca aprovou, para preservar uma união artificial. Considere alguns exemplos de esforços humanos que Deus não aprova. Eu achei muito bom esta matéria do evangelista Dennis Allen. Unidade por legislação humana. Muitas igrejas impõem regras para manter a unidade na congregação. Convenções, congressos, conferências são usados frequentemente como meio de estabelecer e manter normas de doutrinas e práticas. Sabe que eu convidei algumas pessoas para vir na igreja uma vez? Foi no casamento de vocês dois. Faz uma visita e tal. Sabe a resposta que eu tive? De jeito nenhum. O pastor já faz tanta coisa, ele faz, já é grupo disso, é grupo daquilo, dá tanta atividade para a gente não ir na outra igreja. Foi isso que eu ouvi. Para mantê-los unidos. É cargo para fulano, é cargo para ciclano, porque aí já aprende tudo ali. Quando é conveniente, né? Porque quando não é conveniente, quando sente que alguém pode subir ou que alguém pode, vamos dizer assim, alçar voo, eles fazem de tudo para cortar as asas. Quem lembra disso? Cortar as asas dele, vamos ver se ele voa. E assim vai. Gente, não se corta a asa de anjo, não, né? Não se corta a asa de anjo. Pois, o que é que essas pessoas estão tentando? Tentam criar e manter a unidade entre as congregações. A Bíblia nunca autoriza tais métodos humanos. Existe aí unidade por estrutura de organização humana. Muitos grupos religiosos procuram manter a unidade criando hierarquias de autoridade denominacional. Grupos de congregações que têm sedes ou outros laços estão seguindo o esquema humano.
No Novo Testamento nunca há nem sinal de uma igreja supervisionada por outra, ou igreja supervisionando o outro. Como, tem esta igreja aqui, ela é filial de outra, e a sede é tal, então tudo aqui nós recolhemos, levamos para lá, e assim sucessivamente. Isso não existe. Isso não existe. É o que fazem as assembleias e muitas outras, não é? As igrejas, vamos dizer assim, morrem a mim, os membros ali, aquela coisa toda, e todo o dinheiro é arrecadado para a sede. Porque a sede tem que crescer, porque lá tem o presidente, ele precisa de dinheiro para comprar os pastores lá das pequenas cidades, para comprar os votos, para manter no cargo por anos e anos e anos, tudo acoloiado com a maçonaria e tudo quanto é de politicagem, que Deus me livre, Deus me livre. Isso é tão sujo esse meio que vocês nem imaginam. Quem viver verá, né? O resultado disso. Pois, cada congregação era totalmente independente, responsável diante de sua cabeça, que é Cristo. Deus nunca ordenou papas, bispos, presidentes ou quem quer que seja para supervisionar múltiplas congregações. Os únicos supervisores humanos aprovados por Deus são os presbíteros, também chamados pastores ou bispos, que cuidam da igreja local onde estão. Mas você tem agora também unidade por meio de placas de igreja, ainda que a Bíblia não use um único nome especial para descrever igrejas. Muitas pessoas tentam manter ligações entre congregações por meio de placas. Estas pessoas pensam em todas as igrejas, que todas as igrejas que seguem Jesus deverão usar o mesmo nome, para que possam ser imediatamente identificadas como fiéis. Como resultado desta mentalidade, algumas igrejas adotam nomes que ressaltam algum ponto doutrinário especial, como Batista, Pentecostal Unida, Presbiteriana. Outros usam nomes que honram pessoas respeitadas, como fundadores das respectivas denominações, luterano, wesleyano, seja o que for. Algumas vezes o nome por si pode ser bom. Pode ser uma descrição simples do fato que um grupo designado busca seguir o Senhor, como Igreja de Deus, Igreja de Cristo. Não há problema bíblico com o uso de tais descrições, mas precisamos lembrar que elas não são marcas registradas que identifiquem os verdadeiros servos de Deus. Então você tem ainda a unidade pelo método de Diótrefes, um dos mais velhos métodos humanos de manter unidade. Foi praticado por um homem chamado Diótrefes. Este homem queria um lugar de primazia entre seus irmãos e decidiu-se a expelir da igreja quem quer que não o seguisse. Ele se via como dono da igreja e usou várias acusações falsas e palavras maliciosas para afastar e manter fora aqueles que estavam pregando a verdade. Ele não permitiria nem mesmo que a igreja recebesse coisas escritas por fiéis servos de Deus. Seus esforços para proteger seu próprio partido eram prejudiciais à causa de Cristo. João não se intimidou com tal carnalidade. Ele escreveu a este arrogante servo de Satanás, dizendo: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Foi assim que João combateu este camarada na carta de 3 João, no capítulo, entre o versículo 10 e 11. Foi desta forma. Então veja, são os esforços das pessoas para manterem unidade. Agora, nesta série sobre a doutrina de Cristo, nós estamos mostrando cada vez mais a diferença que nós encontramos na Bíblia entre aquele que é Deus e aquele que é seu Filho, gerado pelo Pai. E nós vamos, então, para João capítulo 17, para lermos algumas escrituras aqui, onde podemos dar uma rápida olhada o que significa a verdadeira unidade, ou como devemos ser um com Deus, ou como Jesus era um com seu Pai. Porque se nós entendermos a unidade de Jesus com seu Pai, nós podemos saber qual é a verdadeira unidade que é exigida para a igreja de Cristo. Em João 17, versículo 11, vamos ler, vamos estudar isso. Pode ficar sentado mesmo, que nós vamos ler outras escrituras. Está assim:
e eu já não estou mais no mundo. É este versículo mesmo, para quem já achou, certo? E eu já não estou mais no mundo, se bem que ele estava pisando com os 2 pezinhos na terra, né? Mas disse que não estava mais no mundo, que é questão de atmosfera. Mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós somos. Este versículo, essa é a tradução segundo o inglês da Bíblia King James. Na verdade, a tradução correta, a mais precisa para este versículo, é: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Em outra tradução diz: guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Nessa tradução que você lê de forma costumeira, é como se Jesus estivesse pedindo assim: guarda em teu nome, guarda aquelas pessoas que tu me deste, não é assim? Mas não é desta forma, viu? Não é desta forma. O que Jesus está dizendo é: guarda estas pessoas neste nome que tu me deste, o nome que tu me deste, guarda-os neste nome, porque o nome Jesus é o nome de Deus, e Deus deu este nome a seu filho, como você dá o seu nome ao seu filho. Como o camarada ali é Moreira, porque era João Felipe Moreira, não era João Felipe Moreira? E ele foi registrado então o Biratã da Silva Moreira. Recebeu Moreira de quem? Do pai. Está vendo? É assim. Foi isso que o irmão Brando nos disse. Seu nome era Jesus, porque seu pai era Jesus. E Deus colocou o seu nome em seu próprio filho. O sermão, lugar provido por Deus para adoração. O irmão Brando disse isso. Ok. Então Jesus está pedindo para que Deus guardasse todos os outros irmãos de Jesus debaixo daquele mesmo nome. Para quê? Para que sejam um, são várias pessoas, muitos irmãos, centenas, milhares, não sabemos, sejam um. Eles não se tornarão uma única personalidade, mas se tornarão uma unidade que não será confundida. Eles terão um único linguajar, um único idioma. Não um pregando uma coisa, outro pregando outra, um crendo de um jeito, outro crendo outro. Isso é Babilônia, isso aconteceu com a Torre de Babel. Porque essa torre, ou essa construção, essa chega no céu. Essa construção correta, onde você tem toda a estrutura, como mostra no livro de Apocalipse, como a cidade edificada, como é seus fundamentos, tudo isso está com base na palavra de Deus. E o fundamento de Deus fica firme. Deus conhece os que são seus. E essa construção, ela tem que chegar até o céu. O Monte Sião tem que ser erguido até o céu. Aquela lá da Babilônia, ou de Babel, ela foi confundida. Houve uma confusão ali e não prosseguiu mais. Mas essa construção não tem confusão nela, porque Deus assume a liderança como cabeça, então todos falarão o mesmo idioma, que é o de Deus, a palavra de Deus, da forma correta. E assim, para que sejam um, assim como nós somos. Então Jesus está dizendo: eu e o Pai, nós somos um. Eu e meu Pai somos um. Eu não sou o Pai. É o que Jesus está dizendo: eu não sou o Pai. Não me confundo com o Pai. Não sou eu que faço essas obras. É o Pai que está em mim. Então, eu e o Pai somos um. Assim como nós somos, todos os demais têm que ser também. Então devemos nos perguntar como que Jesus e Deus eram um. Porque, da mesma maneira, nós devemos ser um com Deus e Jesus. Temos que ser um com Deus e ser um com Jesus também. Agora você vai se tornar Deus ou você vai se tornar Jesus? Não, senhores. Mas você tem que se tornar um com Deus. Isto parece simples, parece repetições do que já sabemos, mas estamos tentando levar nossa mentalidade, não é, a um degrau a mais de conhecimento sobre a palavra de Deus. Porque Jesus recebeu algo da parte do Pai e isto fez um com o Pai. E se você recebe a mesma coisa que Jesus recebeu, você se torna um com Deus. Agora, já pensou? E assim deixa o homem, seu pai, sua mãe e tal, e se une a sua mulher e se torna os dois uma só carne. Então eles têm essa intimidade até de constituir uma família junto.
Agora imagine a sua intimidade com Deus, o que pode ser gerado. Não gerar outra coisa a não ser vida eterna. Vida eterna. Unidade com Deus. Porque o que é morte? William Branham disse, morte é separação de Deus. Vê? Mas o que estamos tratando aqui? Unidade. Unido com Deus. Morte jamais. Foi dito, não morrerá jamais quem crê em mim. Não é? Como diz as Escrituras. E tal, rios de água viva fluirão dos seus ventos. Que água viva é esta? É as mesmas águas vivas que saem, que fluem do trono de Deus e do Cordeiro. Vê? Porque estão unidos. Estão unidos. E esta união tem que passar também para a igreja. Tem que também passar para os outros filhos. Então essas pessoas não morrem. Jamais elas passam da morte para a vida. A morte torna-se um portal, apenas isso. Para cada um daqueles que se tornam um com Deus, que como pode parte de Deus morrer se Deus é eterno? Não tem condições. Mas como isto se processa? Veja, essa é a oração de Jesus por cada um de nós. Foi o que ele orou, para que fôssemos um como ele e o Pai são um. O Senhor Jesus nos diz que nós nos tornamos um com Deus através, esta é a chave, da mesma palavra em que ele se tornou um com Deus. Então Jesus, através da palavra, tornou-se um com Deus. E agora os outros irmãos também, pela palavra de Deus, se tornam um com Deus. Agora, como a palavra vem a você? Veja, bem-aventurado o que lê e o que ouve a palavra desta profecia, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai, não é? Sai da boca. Então esta palavra é falada. Agora veja onde voltamos, para o pensamento inicial deste culto. Então, se a palavra de Deus é proferida, se ela é falada, se ela é explanada, explicada, exemplificada, seja como for, se você ao ler ou ouvir, se você não entender o que está sendo dito, você vai ficar aqui embaixo, porque será confundido e cada um por si, aquela confusão toda. É como lá na Torre de Babel que eles falavam. A questão estava na linguagem, na palavra, no idioma, e eles não compreendiam o que estava sendo dito e ficaram confusos, e aquela obra não prosseguiu. E agora você tem os filhos de Deus que têm que se tornar um com Deus. Vê? Lembre-se das palavras que foi dita na Torre de Babel. E diz que Deus veio visitar os filhos dos homens. Disse ele, então são um só. Se você aí, quem lembra onde está a explicação sobre a Torre de Babel? No Velho Testamento, em qual livro? Eu não lembro agora, não tenho isso aqui anotado, com a recordação que veio. Mas você sabe, eia, deixamos para ver como estão os filhos dos homens. E viu que eles eram um, estavam unidos. E disse, vamos confundi-los, então. E quando a confusão que veio, eles começaram a falar uma coisa e o outro não entendia o que estava sendo falado. Agora, quando Deus fala a sua palavra, se você não entende o linguajar de Deus para entender o que ele está sendo dito, como você vai se tornar um com Deus se você não sabe o que Deus exige de você? Se Deus diz, faça isso, você faz diferente. Se Deus diz, haja, você fica parado. Se Deus diz, pare, você prossegue. Vê? O idioma, o linguajar, a comunicação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você tem que entender o que Deus fala para poder receber aquela palavra, receber aquele conselho, receber a admoestação. Jesus nos diz que nós nos tornamos um com Deus através da mesma palavra que ele se tornou um com Deus. Veja como está em João 17, versículo 14. Veja aqui. Deles a tua palavra. Então aqui está, Deus deu a palavra para Jesus, ele disse, a doutrina não é minha, o que eu vos ensinei, eu aprendi do meu Pai. Então quando ele ouviu do Pai e aceitou aquilo e assumiu o seu papel para fazer o que o Pai exigiu, ele se tornou um com Deus. E uma vez que ele se tornou um com Deus, tendo o mesmo idioma, o mesmo linguajar do Pai, ele não podia falar outra coisa a não ser o que o Pai lhe disse para falar. Então ele levou as palavras do Pai adiante. Aí ele diz, deles a tua palavra, que é a palavra do próprio Deus. E o mundo os odiou, porque são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É o versículo
14, né? Assim vemos que nós estamos para receber a palavra de Deus. Ele diz, dei a tua palavra. Isso foi há mais de 2000 anos atrás. Mas só agora que estamos ouvindo esta palavra que Jesus deu. Então estávamos supostos a receber a palavra. A mesma palavra que Deus deu a Jesus. E esta palavra foi para produzir algo em nós que irá nos levar a esta unidade com Deus e seu Filho. Não falar outra coisa a não ser o que Jesus disse. Porque ele não fez outra coisa a não ser falar o que Deus lhe disse. Então você se torna um com Deus e com seu Filho. Porque Jesus disse, nós, um, como nós somos um. Vê? No versículo 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Talvez você esteja lendo diferente, mas eu estou lendo do original mesmo, para que você veja como está. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, irmãos, santificação, que aqui ele falou, santifica-os. Santificação não é uma condição do corpo. Você não vai encontrar corpo santificado. Essa carne aqui, aonde? Por isso que carne e sangue não é do Rei do Céu. Santificação não é uma condição do corpo. Santificação é uma condição da alma. É uma condição da alma. E Davi nos diz, nos Salmos, a forma como devemos purificar, ou como devemos nos santificar. Quando foi escrito o Salmo 119, versículo 9, diz que somos limpos ao atentar a palavra de Deus. Como purificará o mancebo, o jovem, o rapaz, não seja quem for, o seu mau caminho? Observando segundo a palavra. E o apóstolo Paulo nos disse em Efésios 5, 26, que somos santificados pela lavagem da água pela palavra. Por isso a forma de termos uma alma santificada não pode ser diferente a não ser uma vida que entendeu o que Deus disse, que ouviu ou entendeu o linguajar de Deus, que para começar lhe foi revelado, e então ele procura viver segundo o conselho, segundo a palavra de Deus. Aí sim você tem uma alma santificada. Se a alma está santificada, a luta se processa na mente, nos sentidos, quando o corpo quer dominar, quando o corpo quer ter a preeminência, quando a carne quer reinar, como dizem. No entanto, se a alma é santificada, e se ela está recebendo o alimento, que é a palavra, então é como diz a história do cão preto e o cão branco. Você vai, a briga entre os dois, quem vence, aquele a quem você mais alimentar. Mas eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sou isso, sou aquilo, mas você está alimentando o quê? Está dando alimento a quê? Está alimentando o corpo. Macarronada para cá, comida para lá e para cá, e a alma bem mexeruquinha. Uma oraçãozinha de, meu Deus, obrigado pelo dia, Senhor, e amém. À noite eu, graças a Deus, vou dormir, estou vivo. Olha o tipo de oração. A leitura da Bíblia é o quê? E uma vez por semana, e olhe lá. Como é que você está alimentando? Já li o Novo Testamento mesmo, já sei até o que São Mateus disse e tal lugar, assim. Tudo a mesma coisa, tantos anos lendo. Como é que você vai alimentar a sua alma desse jeito? E a meditação de dia e de noite, nas Escrituras. Veja. Agora pronto, para as coisas do mundo, meu Deus do céu, pega um divertimento e vai a noite inteira. Qualquer divertimento te enche os olhos, te enche a mente. Qualquer música que ouve, aquilo fica, olha, dia e noite. Daqui a pouco você está cantando também, aquela coisa. Está só alimentando a carne, meu amigo, só alimentando a carne. Vai ficar forte, daí a pouco está a alma clamando por misericórdia, sufocada, sem poder desabafar, sem poder... É aquilo que eu preguei há muito tempo atrás sobre o clamor oculto da alma. Nem você mesmo escuta a alma gritando por socorro. Se abafa, qualquer coisa. Ih, hoje não, para aí. Tal, e assim vai. Aí depende de qual lado você está alimentando. Se é a alma ou o seu corpo. E quem está alimentando o corpo, quem está alimentando apenas sua carne, ou os desejos da carne, e não a crucifica com suas paixões, estão perdendo terreno. E o corpo está reinando. Né? Como eu recebi um recado da minha garota dizendo: pai, eu perdi o caminho de casa, parece que eu não sei mais voltar. Eu respondi: eu sei o que é isso. Só isso eu respondi. Eu sei o que você está passando, eu sei o que é isso. Alimenta a carne, vai alimentando. Chegará o momento que a tua alma gritará para o seu corpo, ficará sufocada, e você mesmo não escuta os gritos dela. Agora, muitos no dia do juízo estarão nessa condição, quando a alma, a pessoa foi tão irresponsável que não atentou para o grito sufocado da alma,
e vai ter que dar conta disso, né? Vai ter que pagar um preço muito alto por isso, porque deixou a carne vencer nesta luta, quando você poderia fazer tudo diferente, e quando faz o errado da pior forma possível, a ponto de não haver conserto, a ponto de não encontrar o caminho de volta, a ponto da casa do pai como filho pródigo, que está sempre de porta aberta, mas a pessoa prefere comer bolota de pó e nunca faz como filho pródigo, e os bancos permanecem vazios. E o banco permanece vazio, porque o caminho de volta é muito difícil. Para sair é muito fácil, muitos já se foram, mas o caminho para voltar, para reconciliar, para voltar aqui, né, e pegar a porção do pão e do vinho no dia de comunhão, é muito difícil. Para esses dias é difícil. Antigamente eu lembro dia de culto, povo chorando, lágrimas nos olhos, e não era ensinado as coisas profundas que hoje é ensinado, não. E alguém não vinha tomar a comunhão sem antes levantar, ir no banco do irmão, ou chamar lá fora e pedir perdão por algo que fez, por alguma coisa que disse, por um mal entendido, para poder participar da comunhão. O que aconteceu com essas pessoas? Já morreram? Não existe mais? O que aconteceu conosco? Estamos vivendo tão bem assim, que achamos que não temos nada para consertar, nada para acertar. O que está acontecendo é que as pessoas estão procurando então seguir seu destino. Eu só posso entender que é isso, porque não é possível. Não é possível, só por milagre de Deus, porque tem certos casos, tem certas pessoas que eu não espero, já não penso, já não sonho, não espero que essas pessoas voltem para se assentar conosco e ouvir, já não espero mais por isso, né? Agora, se acontecer, ok, graças a Deus, mas se não acontecer, não vou arrancar os cabelos, basta eles ficarem brancos, né? Não vou arrancar os cabelos, não sei se eu nasci para ficar careca, parece que não, mas que está branqueando já está tudo, né? Pois bem, é isso. Essas coisas que eu queria estar falando para vocês aqui. Deixe-me ver o que nós estávamos lendo sobre santificação. Paulo diz que a santificação é lavagem da água pela palavra. Não é algo tão complicado, tão difícil, você mergulhar nas águas, não é, da palavra de Deus e procurar se purificar, se limpar. Então nós ouvimos Jesus em sua oração ao seu Pai, no versículo 17, ele ora para que Deus, o Pai, nos santifique através da palavra que Ele nos deu. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Bem, essa lavagem da mente e da alma é limpa pela lavagem da palavra, que nos levará para o lugar onde nós estaremos prontos para receber a mente de Deus em nosso ser. É uma construção, tem que chegar até em cima. E a Bíblia diz, tal casa somos nós. E eu disse, não haverá confusão nesse idioma. Todos terão que entender o mesmo linguajar. E para que não haja um linguajar diferente, então temos que ter Jesus como cabeça. Jesus como cabeça. E é da cabeça que sai o pensamento, que sai a voz, e assim sucessivamente. Veja, então no versículo 21 de João 17 diz, para que todos, aqui incluiu agora todos os filhos de Deus, para que todos sejam um, como? Do mesmo jeito, da mesma forma, de acordo com, como tu, ó Pai, o és em mim. Vê? Então, da mesma forma que é nós, que é Ele, o Pai, tem que ser nós. E eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque esta era a missão de Jesus. Está aqui Deus totalmente separado, está aqui essa aglomeração de pessoas, cada um num lugar diferente. Os meninos que não ganharam bambão, né? Esse monte aqui desse lado, não sabe o que eu estou falando, é uma brincadeira muito antiga, quando a gente teve os primeiros cultos, tudo pequenininho. Então, essa multidão aqui, cada um por si, vamos dizer assim, desgarrado, como ovelhas sem pastor. Cada um com o seu próprio pensamento, cada um seguindo suas tradições. Cada um numa igreja diferente, cada um cultuando do seu jeito, não é? Então, Deus manda Jesus com uma missão. E essa missão, Jesus está integrado ao desejo do Pai. Rende seu desejo ao desejo do Pai. A ponto dele e o Pai se tornarem uma só pessoa. E como isto acontecia? Este não falava nada sem que o Pai lhe dissesse para falar. Não agia segundo só o desejo, mas procurava o desejo do Pai. Então, quando ele abria a boca, ele só falava o que o Pai lhe disse para falar. Só fazia o que o Pai
lhe dizia para dizer. E ainda em totalidade, Deus possuiu aquele corpo, morou dentro dele. Ele foi cheio totalmente pelo Espírito Santo. E a sua missão era entregar para nós a palavra do Pai, e toda esta multidão que estava, cada um desgarrado, cada um da sua forma, pensando diferente. Quando eles ouviam esta palavra, todos eles então entrariam em acordo em obedecer e defender e dar a vida por esta palavra. Então tudo que estas outras pessoas então falam, dizem, observam, aconselham, defendem, é a mesma palavra que Jesus recebeu do Pai, a mesma palavra que procede da boca de Deus. E aí todos se tornam um. É assim que Jesus e o Pai é um. Pela palavra que ele recebeu do Pai. É assim que você se torna um com Deus. Não é quando você sentir arrepio, vê estrelinha e aquela coisa toda. Não, é quando a palavra de Deus está em você. Vê? Agora, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você observa que temos falado sobre o doxa, a glória que tu me deste, eu dei a eles, que é doxa, o doxa que Deus deu a Jesus, Jesus nos deu também, tornando-nos um com Deus. Então, somos um com Deus ao recebermos a sua glória. Glória que do grego é doxa, que significa o parecer de Deus, os valores de Deus, ou a avaliação de Deus. E falamos valores, né, como se fosse tesouro. Não, valores, avaliação. Então, qual é o valor deste copo? Então, é a avaliação que você dá sobre ele. Ele vale tanto, olha, valores. Se trata disso. O homem e seus valores, a mulher e seus valores. E assim vai. Então, quando Deus nos dá de sua glória, Ele está nos dando a avaliação correta sobre as coisas. Vê? Quando Deus nos dá de sua glória, Ele nos dá do seu juízo, ou do seu julgamento. Portanto, é muito evidente que nós somos um por receber a mesma palavra que nos traz para o mesmo pensamento, a mesma mente, que é a mente do Pai, que é chamada a mente de Cristo. Versículo 22 de João 17. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Isso aqui você já pensa. Eu dei-lhes a doxa, glória, que me deste, para que sejam um. Vê? Porque se eu tenho a glória de Deus, que é doxa de Deus, então eu penso como Deus pensa, eu olho para as coisas como Deus olha. Veja isto. Minha avaliação é a que Deus tem. Se Deus olha para esse banco e diz, ele tem quatro pés, ele tem tantas madeiras, ele tem tantos parafusos, eu não posso olhar e dizer, mas aquilo é uma cadeira com 2 pés. Deus olha para algo e diz, isso é abominável. Aí eu olho e diz, não tem importância não, Deus só quer o coração. Que doxa eu tenho, que glória eu tenho, se eu não falo o que Deus fala, se eu não tenho a avaliação que Deus tem. Se na avaliação de Deus essa planta é verde, por que eu vou dizer que é amarela? Se Deus diz que tal coisa é pecado, por que eu vou dizer que não tem importância? Aí que está a diferença. Isso é o que é a doxa de Deus, a avaliação de Deus. Porque às vezes só falamos os termos, parece coisa técnica. Então, quando a gente entra no detalhe do dia a dia, aí que está. Como é que Deus diz, olha, minhas filhas, mantenha seus cabelos crescidos. Aí a filha aconselha a mãe, para ali, neguinha. Olha, as pontas estão meio rombudas para um lado, vai cortando. Isso não é glória de Deus, isso não é a mente de Cristo. Não é o doxa de Deus. Doxa, avaliação. Avaliação é o pensamento de Deus, é o parecer de Deus, é os valores e juízos. Então, você recebe isto pela palavra. Jesus, dei-lhe a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam amadurecidos e completos. Você está lendo aí perfeito, não é?
perfeito. Para que eles sejam pessoas maduras, pessoas completas. Você não pode ser completo sem a mente de Cristo. Você não pode ser maduro sem receber a glória de Deus. Ou vai ser sempre menino, sempre criancice. E é tanta criancice que a gente fez de nós mesmos que dá até dó. E a gente, às vezes, fica sem querer falar para não deixar os meninos ofendidos. Para não deixar as crianças ofendidas. Porque para ofender uma criança é muito fácil, né? Pois. Aí Paulo diz, nós já deveríamos ser maduros há muito tempo. Tanto tempo caminhando junto, tanto tempo aprendendo, que já deveríamos ter mais maturidade em muitas maneiras de agirmos, em conversar, em tratar das coisas. Então, observe. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Esta união depende agora de amadurecimento. Perfeitos em maturidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Você acha que Jesus ama mais, Deus ama mais a Jesus do que a nós? Ora, você acha que ele ama mais a um do que o outro? Não é como acontece nas famílias, que às vezes tem preferência por um filho ou por uma filha, porque ele é mais obediente, porque ele ajuda mais, aí se compra presente para esse e não para o outro, né? E assim vai, não é assim com Deus. Será que Deus gosta mais de Jesus do que de mim? A oração de Jesus aqui fala o contrário. E que os tens amados a eles como me tens amados a mim. Vê? Agora você quer que Deus ame você o tanto que amou Jesus do mesmo jeito? Tá, mas não pense que porque ele te ama, ele vai te colocar sentadinho em bandeja de ouro. Vê? Ele ama o filho e entregou o filho como sacrifício. Então não espere diferente para você, não. Eu sou intocável porque eu sou filho de Deus. Imagine uma filha de Deus. Meu Jesus. Pois é você mesmo. É você mesmo. Que pode passar por um pedacinho que você nunca esperava. Você sabe o que é que Jesus disse para Pedro, né? Pedro, hoje tu caminha com teus próprios pés, tu vai para onde tu queres, vai chegar um momento que não vai ser assim, não. Você vai ter que ir para onde você não queria ir. Hoje é muito fácil. Vai indo, e vai lendo, daqui a pouco as vistas ficam embaçadas, coloca uns óculos e vai tentando. Aí chega um momento que você não enxerga nada. Precisa de alguém para te guiar. Para dizer, aqui não, aí tem um degrau, cuidado, vô. Olha, quando tem um netinho bonzinho para fazer isso, né? Cuidado, vô, tem um degrau aí, cuidado. Olha a maçaneta, cuidado. Meu filho, não é para qualquer um, não. Não é para todos, não. Filhos de Deus, amados por Deus, eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, e morrendo de um tiro, morrendo de facada, morrendo de um acidente de automóvel, uma bala perdida que te acha, eu sempre falo assim. E disse, é bala perdida, né? Que bala perdida é essa que acha alguém na sua trajetória? Morto em um assalto, comido pelo câncer, roído pela catarata, pela lepra. Filhos de Deus, amados por Deus, antes da fundação do mundo, inchando as orelhas. Inchando as orelhas. E assim vai. Caindo o cabelo, perdendo o seio, tendo que amputar a perna. Sabe? E mesmo assim não aprendemos. Porque se somos vaidosos e somos filhos de Deus, porém temos uma vaidade em nossa carne, isso vai ter que ser quebrado de alguma forma, tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Se somos narcisistas, que não podemos ver um espelho, que a pouco você não tem nenhum dente para você olhar, não é? Se preocupe, não vou entrar nesse detalhe, você já conhece tudo isso que eu sei. Pois bem, estou falando do amor de Deus, e esses que são amados por Deus, não fique esperando ser servido em copo de ouro, ser servido em bandeja de prata. Não espere isso, não nesta terra. Aqui, não espere nada disso. Não fique aí sendo enganado com o evangelho de prosperidade, de jeito nenhum. Você tem que seguir aquilo que Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
O que vier depois disso para você, como um agradozinho, que seja lucro, não é? Seja agradecido. Se não vier nada, não queira ganhar sua vida deste lado. Você tem que esperar do outro lado as palavras dizendo: vinde bendito de meu Pai, né? Vinde bendito de meu Pai. É aqui que eu tinha para vocês. Olha, a festa é aqui, bandeja de ouro é aqui, copo de prata é aqui. Se precisasse disso, né? Mas luz de ouro eu sei que é, né? Luz de ouro eu sei que é, a Bíblia fala, né? Mar de cristal, tudo. Era aqui que eu tinha para vocês, não era lá. O diabo tentou enganar vocês, dizendo que eu tinha que ser um Deus bom, dar tudo de bom e do melhor. E por isso muitos se desenganaram, muitos desistiram, porque disseram: eu sou crente há tanto tempo, nunca recebi nada, dizimo há tanto tempo, estou pobre do mesmo jeito, porque colocaram tudo errado na cabeça do pessoal. Quem foi que disse que você dizima para enricar, para poder ser próspero? Você dizima porque você já é próspero. Se não tivesse vindo aquilo até você, você não teria do que dizimar. Então eles fazem tudo ao contrário. Agora, quando chegar lá, aí sim vai apresentar tudo para você e dizer: agora aqui está. Esbanja, né? Esbanja. Eternidade agora, sem medo de envelhecer. Adianta que você compra um carrinho e diz: será que eu vou conseguir dirigir? Será que eu vou poder usufruir disso? Aí você melhora de vida. Imagine, quando você está no auge da sua vida, aí 18 anos, 20 anos, 25 anos, saúde, saltando para lá e para cá, você não tem nada. Quem consegue ganhar alguma coisa nesse período de tempo? Muitos só depois se casam, já quando está velho. E olhe lá, é que pode ter uma casinha, é que sai do aluguel, é que não precisa estar pegando tanta condição, tem um carrinho velho aí para andar para lá e para cá, mas isso, olha, e não é todos não. Mas e você, quando adquire isto, quando melhora de vida, é hora de morrer. É hora de morrer. Construiu, olha que escada bonita, mas cadê as pernas para subir a escada, meu Deus do céu? Cadê as pernas para subir a escada? Aí o Monel diz: olha, meu joelho quando está inchando. E está ficando gordo, né, irmão? Não tem jeito, não é para esse lado, não é aqui. Não é aqui. Não é? Então, peça felicidade a Deus, como dizia o meu pai, né? Peça felicidade a Deus. Né? Peça a Deus para que você, até o momento de dar seu último fôlego, você esteja firme ao lado da verdade, firme, para que do outro lado você possa então usufruir todas as bênçãos que Deus tem para seus filhos. Aí sim, vinde bendito meu Pai, possuir o reino que para vós foi o que? Determinado, preparado, desde quando? Desde antes da fundação do mundo. É lá, não aqui. Agora não importa se esse lá seja aqui, é questão de dimensão. Mas não neste período de vida, não no período da história humana, não no período do tempo. Estávamos nesse reino eterno, na eternidade. Mas saímos de lá para cumprirmos uma missão aqui, cumprir uma tarefa. Isso é apenas uma grande, vamos dizer assim, um grande jogo, um grande tabuleiro de jogo entre Deus e o diabo. Somos peças. Agora, você vê um caindo para lá, outro caindo para cá, parece que Deus está perdendo. Né? Parece que Deus está perdendo. Não, senhor. O peão que cair, né? Pinhão, ou cavalo, ou rei, ou alguém até se acha rei e rainha, mas que for recebendo checkmate, porque não é o de Deus. Vai tudo pro buraco mesmo. Vai tudo para caçapa, né? Mas aqueles que são de Deus, os componentes deste grande jogo que é de Deus, esses irão para a glória eterna um dia, viu? E Deus não perde batalha. O diabo sempre será perdedor. Bem, vamos nos colocar de pé enquanto eu leio isso aqui finalmente. No sermão Tempo da Colheita, lembrando, pregou isso dia 12 de 64, parágrafo 34. Jesus disse que eles possam ser um, como tu e eu somos um. Não para algum homem ser alguma coisa mais. Isso nunca irá funcionar. Uma denominação que assumir o controle da outra, e o homem sobre o outro. Veja, o irmão Brandes está falando aqui, exatamente aquela pequena matéria que eu li do evangelista Denis Allan. Nem sei de que igreja ele é. Quando ele fala sobre o modelo do Novo Testamento, que não tinha uma igreja dominando o outro, ou um homem supervisando o outro, né? Eu nem sabia que nessa citação não fala a mesma coisa, observe. Isso não vai funcionar, o homem querendo ser alguma coisa.
Uma denominação que assumiu o controle da outra e um homem sobre o outro. Mas para que você possa ser um com Deus, como Cristo e Deus eram um, se pergunte, pelo amor de Deus, se tem condição do irmão Branham crer ou pregar que Jesus é o próprio Pai. Olha as palavras dele aqui. Olha. Mas para que você possa ser um com Deus, como Cristo e Deus eram um, quer dizer, do mesmo jeito que, veja, Cristo e Deus eram um. O irmão Branham está dizendo, do mesmo jeito você tem que ser um com Deus. Então, se Cristo e Deus sendo um, isso representado que Jesus era o próprio Pai, então nós teríamos que chegar a ser Deus também, já que vamos ser um com Deus. Para você ver que não tem, o texto está todo borrado, o tipo de pregação que estão pregando, está tudo deturpado, é coisa do diabo. Não importa quem esteja pregando, não importa o pregador, não importa a igreja, não importa o tabernáculo. Não importa, é borrado. Interpretação. Do jeito que Jesus e Deus eram um, nós temos que ser um com Deus. E você nunca vai ser Deus. No entanto, tem que ser um com Deus. Do mesmo jeito que Jesus e Deus eram um. E para isso ele não tinha que ser Deus, que ele nunca foi, nem nunca será Deus. Ele sempre será o Filho de Deus. E o Filho de Deus se tornou um com o Pai. E todos os outros filhos também têm que se tornar um com o Pai. E você não pode confundir as bolas, ou vai ficar doido. Isso é o que a oração é. Estou lendo as palavras do profeta. Ele era a palavra. E Jesus orou para que possamos ser a palavra, refletindo-o. Essa é a sua oração para ser respondida. Vê como Satanás coloca dúvida na mente carnal? Mas essa não era a oração de Jesus de modo algum, para que pudéssemos todos nós reunir e termos todos um determinado credo e assim por diante. É assim a união que as igrejas pregam. Não é isso. Isso é coisa de Satanás, do diabo. O diabo coloca dúvida na mente das pessoas. Jesus não orou para que todos congregassem no mesmo lugar, ou se tornassem amáveis uns com os outros. Nas palavras do Branham assim, olha, de modo algum para que pudéssemos todos nós nos reunir e terem todos um determinado credo e assim por diante. Toda vez que eles fazem isto, vão para mais e mais longe de Deus. Ele quer que sejamos um com Deus. E Deus é a palavra. Você percebe agora que é se tornar um com a palavra, receber a mesma palavra? A menos que você esteja confundido, como está o povo da Torre de Babel. Cada indivíduo em seu coração, que é mente e entendimento, deve ser um com Deus. Amém. Você só pode entender isso crendo na doutrina correta, sabendo que Jesus não é o Pai. E ele se tornou um com o Pai através da palavra que recebeu, e todos os outros irmãos de Jesus se tornam também um com o Pai, porque afinal de contas o pai de família está para dar ordem, né? Ele pode dar ordem, e os filhos que recebem a avaliação do pai então obedecem. Aí manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas se for pessoas doidas, confusas, não vai obedecer. Se não obedece, não se torna um com o Pai, que se tornam filhos desobedientes. Vamos orar? Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu disseste que as coisas escondidas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Obrigado por esse grande privilégio e pela maravilhosa oração de Teu Filho Jesus Cristo, e por o Senhor mesmo descer nesta hora para nos darmos do Teu doxa, de Tua glória, de Teu parecer, de Teus valores, Pai, e Teus juízos, para que possamos ser um contigo, assim como o vosso Filho Jesus era um com o Senhor. Ajuda-nos a viver de forma digna deste grande Evangelho que recebemos, a expressar para este mundo a Tua palavra e falar sobre o sangue de Teu Filho Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Pedimos isto no precioso nome que Tu deste a Ele e a toda a Tua grande família, o nome de Jesus. Neste nome nós oramos. Amém. Amém.
Amigos ouvintes, se você deseja entrar em contato conosco, você pode fazer por e-mail ou por carta. Então você pode fazer para Revelação Profética, Caixa Postal, número 12, CEP 07 910 970, Francisco Morato, São Paulo. Por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com ou radionif@hotmail.com. Estamos à sua disposição. Acesse nosso site na internet www.doutrinadamensagem.com. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouvintes amados, aqui estamos à disposição de vocês, levando a todos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes amados, estamos encerrando por hoje nossa programação de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir. Entre em contato conosco, solicite literaturas gratuitas. Será enviada até você, se você fizer o seu pedido, mandando seu e-mail para cristoadoutrina@gmail.com. Entre em contato conosco. Deus os abençoe e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir.